capítulo 1, do verso 1 ao 18. Amém? Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Diga comigo, perseverança. Amém. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como flor do campo, pois o sol se levantará, ou se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é um homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus lhe prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Amém? Fique à vontade para se assentar. Quero pensar com você nessa manhã sobre um olhar ao que é essencial. O que é essencial à vida? O que é fundamental para uma saúde emocional, espiritual e física? Você precisa, para desfrutar de uma boa saúde física, ter o quê? Uma boa alimentação, uma rotina de atividade física, né? O brasileiro, geralmente, na sua grande maioria, se considera atleta quando ele pratica um esporte, ou pelo menos uma vez por semana um esporte, né? O jogador de futebol da semana joga uma vez por semana e ele se considera atleta. Pode comer, pode, vamos dizer assim, ingerir tudo que vem pela frente ao longo da semana, porque na quarta-feira, na quinta-feira, ele pratica esporte, né? Tem alguém assim aqui? Não, né? Olha que benção. Todo mundo tem uma rotina de atividade física. Mas, quando a gente olha para a vida emocional, a gente precisa ter um olhar, vamos dizer assim, precisamos aprender a direcionar o nosso olhar da mesma forma, na mesma medida. Se eu quero desfrutar de equilíbrio emocional, eu preciso do quê? Ter uma rotina de cuidados, né, com relação ao meu coração. Cuidar bem daquilo que eu ouço, cuidar bem daquilo que eu vejo. Por exemplo, tem gente, obrigado, querido, tem gente que fica impressionada e, de alguma maneira, evita olhar o jornal, ver notícias e acompanhar os jornais, porque tem gente que alega assim, né? Parece tábua de açougueiro, né? Já ouviram essa expressão? Só pinga sangue, né? Tem gente que evita por conta do cuidado
e da preocupação que tem em relação à sua saúde emocional. Só que, à medida que o tempo passa, nós precisamos aprender a lutar com as variáveis, aprender a lidar com as variáveis e as invariáveis da vida, com as constantes e com as inconstantes, com as, vamos dizer assim, pelejas e também com as aflições, e ao mesmo tempo, uma vez que aprendemos a lidar com cada uma dessas questões, acabamos por nos prepararmos para desfrutarmos de forma adequada quando a bonança surge em meio à nossa caminhada em nossa vida. Por isso que Tiago, ele vai nos convocar a um olhar ao que é essencial. O que é essencial à vida? O que é essencial à sua vida física? O que é essencial à sua vida emocional? O que é essencial à sua vida espiritual? Porque a verdade é que, por vezes, a gente toma um cuidado e tem um olhar delicado em relação à nossa saúde física e à nossa saúde emocional. Mas nos esquecemos aquilo que Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E qual a melhor forma de guardar o coração? Entregando o seu caminho ao Senhor, confiando nele, carregando consigo a certeza de que o mais ele fará. Lembrem-se daquilo que o salmista diz no Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e ele atenderá aos desejos do teu coração. Priorize, olhe para o que é essencial, o que é primordial, o que de fato não pode deixar de ocupar a primazia no seu coração, aquilo que precisa tomar conta da sua vida, porque a verdade é que lutas e provações virão. Quem aqui gosta de luta? Não estou falando de UFC, não. Aquela que você acompanha na TV, não. Quem aqui gosta de passar por provação? É bom, né? Às vezes, né? Às vezes é bom, né? Porque nos prepara, nos amadurece. Você tem que aprender a declarar como a própria palavra fala. Olhar tudo, reter o que é bom. Aprender a, em tudo, dar graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Mas a verdade é que a gente, se puder evitar, evita. Não é verdade? Se puder evitar, evita. O bom mesmo é vivermos tranquilos. Mas a verdade é que no mundo tereis aflições, Jesus disse isso. E Tiago chama a nossa atenção, logo nos primeiros versos que nós acabamos de ler, sobre esse fato, essa realidade da vida. Provações virão, lutas serão uma realidade. O que a gente precisa aprender a desenvolver é disposição para lutar. Olha o que ele começa dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Sabe a verdade, querido? É que se a gente ficar triste, aborrecido, deprimido, murmurando, questionando, reclamando o tempo todo diante da provação, isso vai mudar alguma coisa? Vai amenizar a carga? Vai melhorar a nossa condição? Vai, de alguma forma, nossa, eu vou chorar agora. A prova está... Não, Deus ele entende que às vezes está além da nossa capacidade. Ou melhor, está além daquilo que a gente acha que pode suportar. Porque, na verdade, a palavra vai nos dizer que sobre nós não veio nenhuma provação que não sejamos capazes de suportar. E se vai além daquilo que a gente pensa, ele provê o escape. A verdade é que a gente, por vezes nós temos a tendência a diminuir a nossa capacidade potencial, a diminuir aquilo que, de fato, o Senhor tem operado e é capaz de realizar em nós. Mas ele começa dizendo o quê? Tem de motivo por grande alegria. É lembrar daquela canção do irmão que já está com o Senhor, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
E eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque não vai mudar, amados, a verdade é essa. Jesus passou por provas. Havia alguma razão circunstancial para que ele passasse por isso? Jesus pecou, falhou, errou, para que sobre ele viesse o resultado do pecado? Não. Agora ele passou. Para quê? Para mostrar para nós que nós temos capacidade e autoridade vinda do Espírito Santo para vencer as provas. Tenha disposição para enfrentá-las. Quando tiver além ou de alguma maneira extrapolando aquilo que você entende que é a sua capacidade, procure força no alto, e do alto o Senhor há de enviar aqueles para ajudá-lo também. Porque lembre-se, aquilo que a outra canção diz, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Então lembre-se, disposição para lutar, disposição para avançar. Às vezes a gente fica parado diante da prova, quando Deus fala para nós o quê? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Não foi isso que ele disse a Moisés? Diante do Mar Vermelho? Às vezes a prova que ele coloca diante de nós é o terreno onde ele deseja manifestar o grande milagre que ele reservou para mim e para você. Mas se a gente ficar parado, lamuriando, questionando, ao invés de avançarmos, deixaremos de ver o mar se abrir diante de cada um de nós. Então, tenha disposição para lutar, entendendo que inconstância é reflexo da nossa imaturidade. Quem aqui conhece pessoas inconstantes? Quem conhece? Está bem hoje e amanhã não está. Né? Não dá uma agonia às vezes? Aquela pessoa que hoje ele acordou bem, não, está rindo para todo mundo. Amanhã, bom dia, só se for para você. Né? Gente que é assim, inconstante, emocionalmente, às vezes precisa, quem sabe, né, ser acompanhado por algum medicamento, né, ou algum profissional, na verdade. Né? Às vezes é alguma taxa que está alterada, a verdade é isso, né? Mas às vezes é fruto de imaturidade. Sabe por que a luta às vezes vem? Para produzir maturidade. Para que a gente aprenda a ser constante. Ele diz, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Às vezes, a perseverança, ela é gerada por meio da luta, por meio da prova. A inconstância, ela vai sendo abandonada por meio de uma maturidade que é desenvolvida por meio da prova. Por meio de uma maturidade que é desenvolvida por meio das privações. Só aprende a ser grato pelo o alimento aquele que um dia teve ausência dele. Não é assim? Enquanto está a mesa cheia, a gente só observa e nota aquilo que gostaríamos que estivesse à mesa e não está. E nos esquecemos, por vezes, de dar graças a Deus pelo aquilo que a gente tem. Não é verdade? Então a prova gera maturidade, gera gratidão, gera constância, gera uma vida, vamos dizer assim, madura, capaz de ser provada, resiliente, mesmo em meio às provas, às dificuldades. Esse que tem de fato disposição para lutar, ele amadurece e não olha para trás questionando-se, mas compreende que o seu olhar deve estar naquilo que o Senhor reservou à sua frente, crendo que o Senhor começou de fato uma boa obra sobre sua vida. Amém? Então, disposição para lutar.
Mas outra verdade que a gente aprende nesse texto também é que quando nós aprendemos a de fato lançar o nosso olhar no que é essencial, a gente passa a entender que precisamos buscar algo essencial à vida: sabedoria. E a sabedoria vem de onde? Do alto. Sabedoria é o que, amados? É a capacidade de você colocar em prática aquilo que, vamos dizer assim, é subjetivo. Aquilo que você entende como necessário, mas que por vezes tem dificuldade para tornar aquilo real, né? Por exemplo, às vezes tem alguém aqui que é habilitado a dirigir, mas, no entanto, não se sente seguro e não pratica essa habilidade, né? Ele sabe, mas não tem segurança para a prática. Tem alguém assim? Aqui não, né? Que bom. Sairei mais tranquilo às ruas. Brincadeira, mas a verdade é que sabedoria é você aprender o conteúdo daquilo que Deus lhe revela, mas não apenas tornar aquilo algo racional, mas prático no seu dia a dia. E o que o texto está dizendo? Aquele que tem falta de sabedoria, peça. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, é aquilo que a palavra nos diz. Às vezes a gente pede aquilo que não é essencial para a nossa vida. Às vezes a gente pede alimento, às vezes a gente pede condições financeiras, às vezes a gente pede um carro novo, uma casa nova, mas o fato é, de que maneira eu desfrutarei e serei grato ao Senhor e glorificarei o seu nome por meio daquilo que Ele me dá? Sendo sábio. E às vezes eu não recebo porque o que eu estou pedindo não é essencial para mim, que é a sabedoria. O que adianta ter ou ganhar o mundo inteiro e perder a alma, perder o coração no processo, perder a consciência e a relação com Deus? Por isso ele está dizendo, busque a sabedoria. Às vezes a prova chega diante de nós para nos mostrar o quanto nós somos ainda imaturos e precisamos ser sábios, maduros, conscientes. A verdade é, amados, que nós somos, por natureza, incapazes de conseguir algo de valor sozinhos. Às vezes você pode até na força do seu braço conseguir riqueza. Às vezes até na força do seu braço você pode conseguir currículo, vida acadêmica elevada, às vezes você pode até conseguir isso, ter posse, mas quanta gente você conhece que tem tudo isso e não tem nada? Por isso, busque sabedoria, porque sabedoria vai levá-lo a valorizar aquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato possui algo de especial. Acompanhe comigo, versículo 8 e 9. Diz assim, 7, 8 e 9. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Qual pessoa? Aquela que não busca sabedoria. Não vai receber nada de Deus. Deus não tem compromisso com quem não busca a direção dele. É basicamente isso que Tiago está querendo dizer. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida. Não se pode servir a dois senhores, pois ora há de agradar um e desagradar a outro. Não é isso que a palavra nos diz? Então não dá para servir a Deus e Mamon. Versículo 8. Pois tal pessoa tem mente dividida e é instável em tudo que faz, instabilidade. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em plena ou em elevada posição, ou posição de honra. Deve orgulhar-se de quê? Da maneira como Deus o exalta, não daquilo que ele conquistou pela força do seu braço.
Versículo 10. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Por quê? Porque Deus tem dado a cada um deles a oportunidade e o dom da vida, para que Ele seja o Senhor exaltado por meio de suas vidas. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, seja o Senhor glorificado através da nossa vida. O que adianta viver uma vida abastada sem a presença do Senhor? E o que adianta gastar os meus dias para alcançar os meus bens e conquistar sucesso sem que Ele se manifeste em mim e através de mim? Ele está falando de humildade, amados. Valorizar o que de fato pode gerar algo valioso em nós. Humildade tanto para o pobre quanto para o rico. Até porque tem gente pobre que é orgulhosa. A maior riqueza que ele poderia ter é a humildade, e ele joga fora. Assim como tem gente rica arrogante. Tem pobre arrogante, tem rico arrogante. Tem pobre humilde, tem rico humilde. Amém? A pergunta é: tem sido o Senhor glorificado através da condição e da vida de cada um? Amados, valorizar o que de fato traz algo especial para nós. Valorizarmos aquilo que de fato tem algo precioso a transmitir. A riqueza, para muitos, tem sido um empecilho ao comportamento, vamos dizer assim, ao desenvolvimento de uma vida plena no seu relacionamento com Deus. Assim como pobreza também. Pobre que está sempre insatisfeito com a sua condição. Agora entenda, pobreza, amados, não está ligado àquilo que a gente possui na carteira, mas àquilo que a gente carrega no coração. Assim como também a riqueza. Tem gente que tem uma carteira cheia, mas um coração vazio. Tem gente que tem o cofre cheio de escritura, mas tudo que ele tem está ali. A eternidade não foi garantida pelo Senhor. Então entenda, prova, luta, é para gerar sabedoria. Sabedoria revelada na nossa vida nos levará a valorizar o que é essencial, o que é primordial, o que de fato nos trará contentamento e satisfação, humildade na nossa relação com Deus. Aprendermos a de fato estarmos plenamente satisfeitos no Senhor. Lembram e olhem para Paulo, um homem que tinha tudo para viver uma vida extremamente abastada, dupla cidadania, extremamente sábio, culto na época, um homem que tinha tudo para viver em palácios, abriu mão de tudo isso para quê? Dedicar a sua vida ao ministério. E às vezes faltava recurso até para o ministério. O que ele fazia? Fazia tenda, para gerar recursos para continuar trabalhando para o Senhor. A sua satisfação estava naquilo que ele possuía? Não, estava naquilo que ele carregava consigo, a presença do Espírito Santo de Deus. Então entenda, satisfação vem disso. Por que Tiago está nos alertando sobre isso? E por que a palavra nos confronta isso? A entendermos que esse tempo valoriza aquilo que a gente alcança, não a eternidade que a gente conquista. O homem vive para essa era e se esquece da eternidade. E às vezes, como filhos de Deus, nós temos um desafio muito grande de não olharmos para esse tempo presente, mas olharmos para a eternidade que o Senhor reservou para nós. Lá sim nós vamos ser plenamente satisfeitos da presença de Deus. E tudo isso que a gente valoriza muito aqui, lá não terá valor algum. Lembrem-se que a Bíblia fala que as ruas lá serão de quê? De ouro, não é isso? Né?
você vai pisar naquilo que você considera de muito valor. Olha, asfalto chique, né? E um homem valoriza demais isso. Para Deus isso é o maior tesouro para o Senhor, é você. Então gaste a sua vida para louvá-lo e glorificá-lo. Valorize o tempo que o Senhor te dá. Busque sabedoria para viver os seus dias de maneira a glorificá-lo. Mas entenda também que além de desenvolvermos uma vida plenamente satisfeita na relação com o Senhor, valorizarmos o que é essencial e largarmos ou abandonarmos a pretensão, a vaidade, o orgulho, coisas que nos afastam de Deus, estejamos nós na condição financeira que estejamos, além de nós abandonarmos essas práticas e olharmos para o alto, desenvolvendo uma vida de fato vencedora, olhando para o que é essencial, entenda que você e eu precisamos aprender a também desenvolvermos algo essencial para a vida, paciência. Quem se considera alguém paciente aqui? Amados, fruto do Espírito. Vamos lá, desenvolver, buscar, trabalhar para alcançar, né? Paciência. Né? Você é, Ravi? Nossa, ontem prometemos um presente para ele no final do ano. Né? Só ontem, ele me lembrou umas 3 vezes. Falta quantos meses para o final do ano? Eu falei, rapaz, paciente. Né? Paciente pra caramba. Desenvolva a paciência, amados. Esse é um desafio para todos nós. Olha o que Tiago fala no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Perseverança e paciência são palavras que transmitem a mesma ideia, o mesmo sentido. Resiliência e disposição para enfrentar as intempéries e inconstâncias da vida. Paciência para entender que tem coisas que cabem a nós e outras que cabem a Deus. Paciência. Suportar com paciência provações e tentações é o que produz riqueza e revela valor. Você quer ser rico de fato? Desfrutar de uma vida plena na sua relação com Deus? E não estou falando de riqueza material, estou falando de satisfação e contentamento na nossa relação com o Senhor. Você quer? Produza paciência. Eu não alcancei aquilo que eu esperava hoje, mas uma coisa eu faço, olhando para as coisas que para trás ficam, abandonando as coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que estão diante de mim, prossigo. Paulo vai falar que nós somos daqueles que retrocedem e olham para trás, mas sim daqueles que avançam. Paciência. Paciência para suportar as traições, paciência para suportar o abandono, paciência para suportar a dificuldade, paciência para suportar, por vezes, a falha e os deslizes pessoais. Tem gente que não tem paciência consigo mesmo, né? Tem gente que não tem paciência consigo mesmo, né? E às vezes tem gente que acredita que ninguém tem paciência com ele, né? Aí fala igual, ninguém tem paciência comigo. Fala igual o programa, né? Mas será que você tem paciência com os outros? Às vezes você espera que os outros tenham paciência com você, mas você tem com os outros? Perseverança. Você tem perseverado na sua relação com seus irmãos? Fulano falou uma coisa que eu não gostei. Que bom, você deve ter falado um monte também. Você tem paciência com ele? Ou você só espera que ele tenha paciência contigo? Dentro de casa, na sua relação conjugal, você tem paciência com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos? Às vezes,
Às vezes sim, né, pastor? Às vezes não, né? E como é que você desenvolve isso? Desenvolver paciência, amados. Tomar um copinho d'água, né? Caminhar mais uma milha, não é isso? Orar, morder a língua, às vezes dá certo também, tá? Você quer falar demais, não é isso? Morde um pouquinho a língua, respira, né? Tem alguns psicólogos que orientam a fazer a técnica da respiração, né? Já deve ter visto nos filmes aí, fica. Respira aí, respira fundo, vai lá. Vamos ver tem quem está com o nariz entupido aí. Respira fundo, né? Vamos medir a saturação do pessoal, não tem ninguém com problema de pulmão, não. Eita, que benção. Respira fundo, dentro de casa às vezes é necessário, na sua relação com as pessoas, no seu trabalho. Às vezes tem gente que suporta e tem paciência com os outros no local de trabalho, mas na igreja não. Por quê? Porque lá ele precisa. E aqui, quem disse que você não precisa? Quem disse que você não precisa um do outro aí? Eu preciso dos meus irmãos. Os irmãos precisam mais ou menos de mim, né? E nós precisamos um dos outros, para a glória de Deus. Então tenham paciência, desenvolva isso, né? Busque isso. Nossa incapacidade de passarmos pela prova é o que produz, por vezes, o desejo pecaminoso. O Tiago vai falar sobre o pecado nesses versos, e ele falar que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O pecado, a tentação, vem da nossa inconsistência, da nossa impaciência para suportar a prova. Porque nós somos tentados? Porque, por vezes, somos imaturos, lembram lá da sabedoria? Nos falta sabedoria. Somos inconstantes e nos falta paciência. Você quer aprender e a fugir da tentação? Desenvolva paciência. E, por fim, reconheça o Senhor como fonte de tudo que é bom. Tudo que você desfruta de bom vem de quem? De Deus. Tudo que há de bom em você e que você desfruta de especial não é fruto do seu braço, da sua capacidade, do seu intelecto. Deus concede a você essas habilidades para que o nome dele seja glorificado. Mas tudo que há de bom em você e que você desfruta de especial, vem de quem? De Deus. Olha lá, vão comigo no texto. Verso 15. Verso 16, perdão. Meus irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar por si mesmos e nem pela verdade que o mundo prega. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Tudo que é bom vem de Deus, não vem de si mesmo. Você quer viver um bom relacionamento conjugal? Você quer viver um bom relacionamento de namoro? Busque em Deus isso. Não busque nos seus olhos. O mundo fala que para você ser feliz tem que atender os seus desejos. Os seus desejos são, assim como os meus, pecaminosos, inclinados a atender a carne. Então não confie no seu coração, porque ele é enganoso. Não confie na sua vaidade, porque ela o enganará. Confie em quem? Em Deus. Confie em Deus. Busque nele. Tudo que há de bom na vida vem dele. No momento que o homem achou que o fruto que chamava a atenção dos olhos era melhor do que a palavra que Deus havia dado, ele pecou e quebrou a relação com Deus. No momento em que o homem se sentiu à vontade para ficar
no terraço do palácio, olhando a vida dos outros, ele cobiçou aquilo que ele não devia, porque ele quis atender o seu coração, e o coração é enganoso. Então, reconheça que o Senhor é a fonte de tudo que é bom. Se você busca algo que ainda não alcançou, é porque Ele é bom e o está privando de algo que lá no futuro poderia levá-lo à ruína. Amém? Ele é a fonte de tudo que é bom. Tudo que realmente possui valor vem do Senhor. Ele é constante, não muda, e assim precisamos aprender com Ele. Aprender com Ele o quê? A sermos constantes. Hoje eu queria isso, mas não aconteceu. Então eu vou abandonar o propósito do Senhor. Vou abandonar aquilo que Deus havia colocado para mim como meta. Querido, se essa fosse a realidade da maioria dos seres humanos da era moderna, você possivelmente não teria hoje o privilégio de ter acesso à lâmpada, né? Porque um homem, certa vez, ele se dedicou por mais de 1000 vezes a criar um filamento para iluminar e trazer luz elétrica, energia a cada um de nós. Constância. Constância. É uma característica que Deus espera que nós sejamos capazes de desenvolver. E como alcançaremos isso? No Senhor, olhando para o alto, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que possamos aprender com Tiago nessa manhã, mas acima de tudo com a palavra de Deus revelada a nós, para que possamos aprender a sermos constantes, reconhecendo que tudo que há de bom vem do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia. Obrigado pela Tua graça revelada a nós, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, que a cada dia tem nos mantido de pé. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigado pela companhia de cada um aqui. Deus, eu peço ao Senhor que nos ajude nesse tempo a sermos cada vez mais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a buscarmos sabedoria do alto. A verdade, ó Pai, que não temos o preparo necessário por vezes para aprendermos a lidar com as provações e lutas. Mas nós te louvamos que do Senhor vem a fonte para todo o empenho, para todo o desafio que nós venhamos enfrentar ao longo da nossa vida. Por isso, ó Deus, nos ajude a buscar no Senhor, a recorrer a Ti, a olhar para Ti. Quando as lutas vierem, quando as provas baterem à nossa porta, nós possamos encontrar no Senhor, de fato, o nosso consolo, o nosso refrigério, o nosso lugar seguro, a fonte, ó Pai, de recursos ilimitados para que possamos vencer e avançar. Ó Deus, ajude os Teus filhos aqui nessa manhã, que nós possamos lançar os nossos olhos naquilo que é essencial a cada instante. A relação contigo seja a prioridade para os nossos dias. É isso que nós buscamos, é essa a nossa oração, que fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe.